Olá, amigo Don The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo exclusivo para membros deste canal. Eu sou Felipe Vieira e hoje vamos revisitar o draft de 2025. A gente analisou bastante ele, né? A linha maio, junho, então agora estamos aí praticamente na metade da temporada. Vamos voltar e revisitá-lo novamente, ver quem que tá indo bem, quem que não tá indo tão bem. Vamos passar aqui pelos principais nomes. Primeira rodada, com certeza, vamos passar por todo mundo e depois a gente fala por cima de alguns, tá? Começando lá com Ken Ward. Ken Ward, eu acho que ele tá mais ou menos no nível que a gente esperava, a gente do On The Clock, né? Lembrando, o Ken Ward não era um jogador de primeira rodada pra gente. Pode parecer loucura, né? Quem não comprou o guia, mas ele não era um jogador de primeira rodada. Não era um jogador top 40, né? Acho que nem top 50 no final das contas. Então, a temporada dele eu acho que tá dentro do que a gente esperava. É uma temporada boa dele? Não é. É uma temporada ruim dele? Levemente, né? Acho que tem sido um pouco decepcionante para quem tinha ele tão alto. Para a gente, eu acho que tá muito dentro do contexto ruim que Tennessee entrega e dentro do contexto do que a gente esperava que ele fosse como jogador. Só para confirmar aqui, o Ken Ward era o 44 da nossa board, então acho que tá mais ou menos por aí. Se fosse fazer quem teve mais valor até agora, óbvio que a posição de quarterback ela impacta, né? Mas eu acho que por enquanto estou bem confortável com essa posição aí do Ken Ward. Número 2, nós temos o Travis Hunter, que eu acho que também não tem sido aquele jogador que os Jaguars certamente queriam que fosse, né? Lembrando, eles trocaram, né? Saíram da 5 para 2, pagaram a primeira rodada do ano que vem e a segunda rodada também. Então, não foi pouca coisa, né? Que eles pagaram aí, entre outros detalhes, mas não foi pouca coisa. Eu acho que o Travis Hunter, ele tinha esse valor do cornerback, é wide receiver, ele pode jogar nos dois. Jogar nos dois não tá dando certo, apesar de ter partidas que ele se destaca mais como cornerback. Em wide receiver ele aparece uma vez ou outra ali, faz alguma recepção, mas ele não teve um grande jogo jogando nas duas. Ele teve o seu primeiro grande jogo como wide receiver na semana passada, num jogo também que Jacksonville já tinha ido pro vinagre a partida. Então eu acho que ele como corner teria mais valor, seria um jogador mais impactante, mas os Jaguars vão querer forçá-lo a jogar de wide receiver porque é uma posição que tem um valor posicional maior. Eu sinceramente acho um plano ruim. Acho que não vai se pagar se for isso. E acho que vai acabar ficando caro esse trade-up aí do Jacksonville Jaguars. Na 3 nós temos os Giants com o Abdul Carter. O Carter tem jogado muito bem, então aqui não tem o que falar. Na 4, o Will Campbell. É um jogador que sofreu com o Myles Garrett na semana passada, mas acho que de forma geral tem tido uma temporada positiva. Não sei se a ponto, né, de ser uma escolha top 5 desse draft, mas tem sido uma temporada positiva dele. O Mason Graham é um pouco decepcionante até aqui. Eu acho que tem sido um jogador ok, né? E um jogador do top 4, do top 5 você espera. É uma expectativa maior, né? Esperava mais dele. Mas ele tem tido flashes. Ele é um cara muito jovem também, então acho que ele vai aparecer. Ainda tenho bastante confiança no Mason Graham. A 6 nós temos o Ashton Jeanty, que tem tentado fazer alguma coisa, mas a linha ofensiva é horrorosa. Tem sido exatamente tudo que a gente projetou para ele quando ele foi escolhido pelos Raiders. O Armando Membu, eu acho que tem jogado bem. Acho que tem sido um dos melhores offensive tackles. Talvez o melhor offensive tackle da temporada até agora. Então, os Jets acertaram no Armando Membu. Tetaroa Macmillan, acho que os Panthers também acertaram. Acho que se fizéssemos um redraft, ele estaria no top 8 de novo. Não sei se chegasse aqui nessa escolha, se os Panthers mudariam. Eu acho que não. Acho que eles ficariam felizes da vida em selecionar o Tetaroa na 8. O Kelvin Banks na 9. Ele tem sido altos e baixos.
mas acho que pelo menos seguindo um caminho de não tão baixos, assim. Sobe um pouco, mas não desce muito, não tem sido consistente dentro do que se espera. Não sei se vale uma escolha top 10, mas o offensive tackle a gente tem que ter paciência também, né? Na 10 nós temos os Bears com Colston Loveland, que ainda não apareceu, talvez seja o mais tímido do top 10 aí. É um cara que eu ainda tenho uma expectativa muito alta com ele, mas é complicado de pedir muita coisa do Colston Loveland quando o Caleb Williams vem jogando do jeito que tá e quando você tem muita boca para alimentar, né? Se o Caleb Williams estivesse jogando barbaridade, você consegue alimentar. Mas assim, o jantar que o Caleb Williams tem servido, assim, não dá para alimentar muita gente. Então, vai ficar complicado. Na 11, o Michael Williams, eu acho que ele vem sendo exatamente tudo aquilo que a gente falou no processo do draft, que nós no On The Clock tínhamos o Michael, só que é pouco, né, para uma pick top 11, como a gente falava que seria pouco, para uma pick top 10 ali na época. É um cara que vai muito bem contra o jogo terrestre, mas no pass rush, assim, ele tá cru, ele tá bem cru. Então, eu, sinceramente, não acho que essa escolha, que eu teria feito essa escolha na 11, e eu acho que daqui a 2, 3 anos eu vou continuar com essa opinião. Não que o Michael Williams vá se tornar um jogador ruim, porque ele não é. Mas não é o suficiente, né? Ele vai ser um jogador que vai ter uma carreira longa na NFL. Mas talvez ele nunca vai se pagar. Se for fazer um redraft daqui a 10 anos, ele vai continuar sendo, de repente, uma primeira rodada do draft. Mas não vai estar no top 12. Tyler Booker na 12. Tem tido partidas ruins e partidas muito boas. Semana passada ele foi muito boa, ainda muito inconsistente. Mas vamos passar um pano, né? Linha ofensiva, a gente sabe como é. O Tyler Booker não era um jogador que eu teria selecionado na 12, longe de mim, né? Não sei se vai se pagar, ainda mais sendo guard. Ele precisa se tornar um guard de talvez não de elite, mas de pelo menos segunda prateleira. Obviamente ele tá bem longe disso ainda. Então, vamos ver se vai chegar lá. Por enquanto, acho que o saldo ainda é negativo pelo valor posicional. Na 13, os Dolphins com o Kenneth Grant, eu acho que essa é a pior escolha do draft até agora, da primeira rodada. O Kenneth Grant não jogou nenhuma partida bem. Se falava muito sobre a sua capacidade de parar o jogo terrestre. Nós no On The Clock também tínhamos isso, né? Ele é muito bom parando o jogo terrestre, vai ter problemas no pass rush. Por isso, só eu já não selecionaria ele no top 15. Até agora, ele tem sido um problema também no jogo terrestre, além do problema do pass rush que segue ruim. Então, não é um jogador que eu acho que está num bom caminho, tá? Não gosto do que tem mostrado o Kenneth Grant até agora. Tyler Warren na 14 tem sido uma escolha muito boa para o Indianapolis Colts. Tem resolvido um problema que era de Indianapolis há muito tempo. Então aqui eu acho que os Colts fariam essa escolha de novo, se pudessem, né? Na 15 nós temos o Jalen Walker. O Jalen Walker também foi um outro jogador que nós do On The Clock não gostávamos tanto quanto a média, né? E até agora ele não tem jogado a este nível, né, de top 15 do draft. Eu acho que tudo aquilo que a gente falava dele como prospecto tem sido a carreira dele até agora, esse começo de carreira dele. Então, eu não selecionaria ele no top 15 na época e agora ainda menos. Walter Nolan ainda não jogou. Shamar Stewart é um jogador que parece que eu tô massageando só o meu ego agora, né? Falando, a gente avisava, mas fazer o que se a gente é bom pra caramba, né? De novo, é um jogador que nós no The Clock não gostávamos tanto quanto a média. Tinha gente que tinha ele ali como Edge Rusher 1, Edge Rusher 2, e tá bem longe de ser isso. É um cara que atleticamente é muito bom, a gente sabia disso, mas tecnicamente tinha muita coisa a se resolver. E eu acho que ele tem jogado menos do que o Michael Williams.
eu acho que hoje, se a gente fizesse um top 32, ele não entraria num top 32 de melhores jogadores novatos, tá? Não tem sido legal chamar Stewart. Gray's Able na 18 tem sido uma baita escolha do Seahawks. Era um cara que a gente gostava, não gostava tanto para esse valor, a gente tinha ele em 31º, não gostava tanto para esse valor do draft, pelo valor posicional principalmente, mas ele tem sido tão impactante que ele já é um dos melhores guards da NFL. Pode parecer estranho, né? 8 semanas só, mas é verdade, ele conseguiu resolver um problema muito grande de Seattle e ele conseguiu estabilizar essa posição da linha ofensiva que era muito problemática, né? É um cara excepcional, tem sido excepcional no jogo terrestre, tem jogado muita bola o Gray's Able. Acho que essa escolha, os Seahawks estão felizes da vida. Na 19, os Bucks com Emeka Egbuka. Nesse momento, acho que Egbuka seria o Offensive Rookie of the Year, mas tem ainda 9 semanas para chegar lá. Acho que tem muita coisa, muita água para caminhar debaixo dessa ponte ainda, mas tem jogado muito bem o Egbuka. É um jogador que a gente falava que ele chegaria pronto para a NFL e é isso que está acontecendo. Jayden Barron na 20 tem jogado bem, inclusive teve uma interceptação no final de semana, tem jogado bem, mas ele também é um pouco inconsistente. Vamos ver se essa interceptação traz uma confiança para o Barron, né? Era um cara que a gente tinha mais alto, a gente tinha ele na 15ª posição, e vamos ver se agora ele consegue criar um caminho ali para realmente se pagar a escolha dos Broncos, mas acho que os Broncos não estão insatisfeitos com a escolha do Barron até agora, que tem momentos ele tem flashes. Derek Harmon na 21 é uma escolha que eu não era muito fã na época, ainda mais quando a gente olha a necessidade, né, dos Steelers de quarterback, e eu falei que de repente pegaria o Jackson Dart, pegaria o Shedeur Sanders, se fosse o caso, né, a gente não sabe como foi a entrevista, deve ter sido uma entrevista muito ruim, mas eu acho que, eu falei isso no dia do draft, inclusive, e eu estaria super ok com a escolha do Jackson Dart nessa seleção aqui para os Steelers. Eles não quiseram, foram com o Derek Harmon. Eu acho que até agora não tem sido uma escolha que se paga. Mas a gente sabe, linha defensiva também, assim como linha ofensiva, você tem que dar um pouco mais de paciência para o corpo do jogador maturar plenamente contra outros profissionais. 22, o Omarion Hampton se machucou e eu acho que ele não vinha tendo uma temporada digna de primeira rodada. Na 23, o Matthew Golden, eu acho que ele vem sendo exatamente o que a gente esperava dele. Pô, on the clock até agora acertou pra caramba, hein? Não é por nada não. Mas ele era um cara que a gente tinha ali na 36ª posição. E ele vem jogando como um wide receiver 2 nesse momento, assim. Ele não é aquele wide receiver que você tenha confiança, por exemplo, como você tem com o Emeka Egbuka, como você tem com o Tetairoa McMillan, né? E não sei se os Packers precisavam disso. Mais um wide receiver 2 não é legal. Donovan Jackson na 24 era uma outra escolha que nós no The Clock não tínhamos gostado. E também ele vem tendo uma temporada abaixo da média. Calouro, linha ofensiva, entra tudo aquilo que a gente falou, mas guarde, minha primeira rodada, você tem que chegar e jogar igual o Gray's Able. Não é isso que o Donovan Jackson tem feito. Pode se tornar um titular ok ali, da linha média? Pode se tornar. Mas você não pega um cara desse na primeira rodada, né? E até agora eu não acho que ele seja linha média, eu acho que ele tá abaixo. Então tem que subir um pouquinho. Jackson Dart com o New York Giants tem sido uma escolha fantástica, né? Do New York Giants. Tem dado a esperança para o torcedor de futuros melhores. Então aqui esse trade-up tem sido barato por Nova York, né? Eles saíram ali da escolha 34 e deram a 99 e a terceira rodada do ano que vem para subir para 25 para pegar o Dart. Hoje em dia, na época se falava, nossa, que caro, né? Nossa, pagaram caro. Hoje em dia você olha isso daqui e fala, tá muito barato. Tá muito barato porque
a expectativa com Jackson Dart e os Giants a partir de agora, ela é um outro patamar, né? James Pierce, a 26, com o Atlanta Falcons, tem sido um jogador bom, um bom jogador. Acho que ele seria uma escolha de primeira rodada, né, neste draft, se a gente fizesse um redraft agora. Acho que mais ou menos por ali onde foi selecionado, talvez da 20 em diante, alguma coisa por aí. Porque o James Pierce, ele tem jogado bem, mas lembrando, aqui a gente tem o contexto do Atlanta Falcons, né? O Atlanta Falcons pagou a 26, pagou a 46, a 242 e a primeira rodada do ano que vem e recebeu essa escolha e a 101. Vai se pagar? Eu acho que não. Até agora não fez o suficiente para isso, né? Lembrando que neste momento o Atlanta Falcons teria a pick 12 do draft, quer dizer, não teria, né? Quem teria são os Rams. Então, ficou caro. Até agora tá caro a escolha do James Pierce. Malak Starks, do Baltimore Ravens, não tem sido o que a gente esperava dele. Eu tinha uma expectativa muito grande com o Malak Starks, mas eu acho também que essa defesa do Baltimore Ravens precisa ajudá-lo um pouquinho melhor. Acho que ele tem colocado ele em situações que ele não brilha, ou que ele não brilhava em Georgia. Eu vou dar um pouco mais de tempo para o Baltimore Ravens. Perdão. Vou dar um pouquinho mais de tempo para o Baltimore Ravens para definir isso, mas até agora não tem sido o que a gente esperava dele. Ó, o primeiro que eu falo aqui que não tem sido o que nós não The Clock esperávamos. Aí na 29ª nós tivemos Washington Commanders pegando Josh Connelly, que também não tem jogado grandes coisas, tem sido uma temporada um pouco decepcionante, mas é o titular, o right tackle titular, então tudo aquilo que a gente falou de offensive tackle, vamos dar este voto de confiança aí também pro Josh Connelly. O Maxwell Hairston, ele estreou na semana passada, então nem vou falar nada, foram pouquíssimos snaps aí para ele ainda na temporada. O Jihad Campbell, ele encaixa super dentro do que falamos na época, falávamos que era um steal, e de fato tem jogado muito bem o Jihad Campbell. Eu acho que ele tá nessa posição aí de ser um Defensive Rookie of the Year, mas também não num nível de ser o favorito para Defensive Rookie of the Year, né? Vamos com calma também. Acho que hoje, se fosse revisitar e colocar ali, fazer um redraft, acho que ele não entraria num top 8, digamos, um top 8 do draft. Talvez num top 15, top 12, mais ou menos por ali. Josh Simmons, dos Chiefs, se machucou, né? Teve poucos jogos, mas quando jogou razoavelmente bem, então parece estar num bom caminho. E agora vamos entrar destacando alguns caras, né? Que eu acho que vale destaque a partir aqui da segunda rodada. Carson Schwarzenegger, dos Browns, tem jogado uma barbaridade. Para mim, seria um dos meus votos de Defensive Rookie of the Year. Acho, inclusive, que ele tem jogado mais que o Jihad Campbell. Era o nosso 25º jogador, né, da Big Board, então os Browns conseguiram um steal segundo a nossa board. Jaden Higgins quase não jogou. Nick Maori tem jogado uma barbaridade, tem jogado muito bem o safety de Seattle e encaixou naquilo que a gente falava sobre o McDonald, que ele precisava de um jogador assim. Foi encaixe perfeito, um jogador muito de alto nível. Era um jogador que a gente tinha no top 15 da nossa Big Board, e eu acho que se a gente fizesse um redraft, ele estaria lá, tá? Quinton Judkins tem jogado muito bem, também é um cara que eu acho que subiria ele se tivesse um redraft. O Savaneia, ele tem sido um dos piores jogadores da NFL. E os Dolphins subiram, né? Eles saíram da 48, deram a terceira rodada e a quarta rodada por essa escolha, e a quarta ou quinta dos Raiders não tem sido positivo. Então os Dolphins com Kenneth Grant, eu acho que é a pior escolha da primeira rodada até agora, e o Savaneia é a pior escolha da segunda rodada. Então é um bom draft no Miami Dolphins, explica um pouco a situação que eles estão no momento, né? E tende a piorar, porque isso caminha por vários anos seguintes.
E aí, alguns destaques daqui. Donovan Zeruaco, que era um outro jogador que a gente tinha bem mais alto do que onde ele foi selecionado. A gente tinha ele em 17º. E eu acho que a temporada dele é para isso aí mesmo, é para 17º. Eu acho que se fizesse um redraft, ele estaria ali no top 20. O Zeruaco tem jogado mais bola do que o James Pierce, por exemplo. Então, qual que foi a minha crítica, principalmente lá com os Falcons, quando eles subiram? Não precisava subir, você fica ali onde vocês estavam, pegam ou o Mike Green ou o Donovan Zeruaco quando se eles caírem, tenha paciência, não precisa se desesperar. E eles se desesperaram. Se eles tivessem ficado onde eles estavam em qual seleção? Ó, na 46ª. Vamos dizer, ó, o Zeruaco saiu na 44ª. Ah, quer garantir ele? Beleza, sobe aqui, ó, pro começo da segunda rodada, alguma coisa assim. Ou o Mike Green também tem jogado bem, apesar que não tão bem quanto o James Pierce, mas você não teria gasto a sua escolha, né? Enfim, são pontos. JT Tuimoloau também não tem aparecido muito, tem sido um cara que tem sido half scratch em algumas partidas também. Nick Scorton, do Carolina Panthers, tem sido um dos melhores edges dos novatos. Outro jogador aí que eu poderia falar, né, do James Pierce. Tudo bem. Características completamente diferentes. Vão ficar ali no Mike Green, no Zeruaco mesmo. Mas o Scorton tem jogado muito bem. Tem sido, e é um cara muito jovem, né? Então tem a capacidade de evoluir bastante aí, ó, nos próximos anos. Ozzy Trapilo, ele tem ficado inativo algumas partidas também. E o Trapilo era um cara que a gente tinha bem mais para baixo, né? Era o 118 da nossa Big Board. Foi uma escolha que a gente não curtiu. E os Bears até agora não tem sido suficiente. Tate Hatledge, guarde dos Lions, tem sido titular, e eu acho que dos guards talvez ele tenha sido melhor que vários que foram selecionados na primeira rodada, o Donovan Jackson, por exemplo, e era um cara que a gente tinha mais alto, né? Só para comparação, o Tate Hatledge, a gente tinha na 65, só que a gente tinha ele acima do Donovan Jackson. Então, e acima do Jonas Savannah também. Então, são posições aí que a gente acabou acertando mais do que a própria NFL. O que mais que nós temos aqui de segunda rodada? O Andrew Mukuba tem jogado razoavelmente bem em Filadélfia. Na terceira rodada, o Harold Fanning tem sido talvez o grande nome, né, dessa terceira rodada. O Nick Martin, que era um jogador que a gente tinha bem mais para baixo, ele também tem sido half scratch muitas vezes, isso que os Niners estão sofrendo com lesões na posição e não consegue jogar. A gente falava que era um cara que você precisava desenvolver muito, apesar do seu atleticismo. Esse tipo de desenvolvimento é um tipo de jogador que você pega ali numa sexta rodada, quinta rodada, não uma terceira, né? E eu acho que essa a gente tem acertado também. O que mais que a gente tem aqui de destaque? O Xavier Watts, do Atlanta Falcons. Eu acho que junto com o Harold Fanning, ele tem sido um dos melhores jogadores aí da terceira rodada. Ou ele ou o Harold Fanning, não aceito outra resposta nessa terceira rodada. E era um cara que a gente tinha no nosso top 25, né? Era um cara que a gente tinha nota de primeira rodada. E ele saiu na terceira, e se fosse fazer um redraft, eu tenho muita confiança que ele seria jogador de primeira rodada nesse redraft. Então, mais uma vez, cara, eu tô ficando enjoado já, porque, esse draft a gente cravou muita coisa, bicho, tá maluco. Eu optando no Stout, um outro cara de São Francisco, que foi a mesma coisa do Nick Martin, também não era um jogador que a gente tinha expectativa para dia 2, né? Ty Felton era um outro jogador que a gente tinha bem para baixo, era já a nota vermelha ali, e nem apareceu em Minnesota. Kenny Scatterbull, acho que aqui na quarta rodada tem sido o grande jogador. Dante Thornton tem sido um bom jogador, a gente avisou sobre o Dante Thornton também. John Walker, outro jogador que a gente avisou que a gente tinha uma expectativa muito mais alta do que onde ele saiu, né?
era o 62 na nossa big board. A gente acabou descendo ele bastante por conta da lesão. Então aqui já tem muito peso da lesão na nota dele, senão ele teria tido uma nota bem mais alta. O Thornton a gente tinha também mais alto do que isso, eu acho que tá ok. Adrian Smith é um jogador que a gente não gostava, e os Jets acabaram pegando ele na frente de vários outros wide receivers, e não tem jogado, acho que foi uma escolha errada dos Jets aqui também. Fica muito próximo do que nós tínhamos de verdade ele. Billy Bowman, dos Falcons, era um outro cara que também a gente tinha mais alto que isso e tem jogado bola. Deixa eu ver o que mais aqui de quarta rodada. LQ Iron Manor, que a gente tinha ele no top 50. E eu acho que ele seria um jogador top 50 hoje também, tá? Então, outro jogador aqui que acabou saindo na 136 e tem jogado muito bem aqui por Tennessee. Acho que ele é um cara que você tem, o torcedor do Titans está com a expectativa de futuro para ele. Na quinta rodada, vamos ver o que nós temos. O Brady Swinson foi um swing and a miss nosso, aqui, né? Posso falar isso. Foi um cara que a gente tinha bem mais alto, era 57º da nossa big board, e ele já foi dispensado, né? Ele foi dispensado dos Patriots, tá no practice squad agora. Não sei se vai chegar a jogar, mas veremos quando ele entrar em campo. Mas o cara é dispensado, é difícil falar alguma coisa. Quinta rodada, o Ronde Gadsden, né? Se torna um grande tight end. A gente tinha ele mais alto do que onde os Chargers pegaram, mas não dá pra gente cantar vitória nesse daqui, porque a nossa nota também era baixa pro Gadsden, porque ele tem feito. Eu acho que a gente errou ali na avaliação de separação e de jardas para recepção. Acho que foram as duas notas que nós erramos pesado aí no Gadsden. Ele hoje talvez seja um jogador de primeira rodada no redraft. Torrey Horton é um outro cara que tem aparecido, a gente tinha ele mais alto do que isso, né? Quem mais? Não, Jimmy Horn, RJ Meekins, outro cara que a gente tinha ele uma nota bem alta e era um dos meus filhotes, né, desse draft. A gente tinha ele no top 100, e é um cara que saiu aqui na 214 e tem jogado muita bola. Certamente ele é top 100, né, nesse draft até o momento. A gente tinha ele em 85 geral, acho que ele ficaria até um pouquinho acima disso. E se eu não me engano, nosso On The Clock era quem tinha o Arjen Mickens mais alto de todos os analistas. Então, mais uma vitória on the clock. O que mais que nós temos aqui na sétima rodada? Eu acho que de grandes destaques, o Ja'Cory Cross-Merritt, que eu acho que ele vai ter muito volume, mas efetividade eu não sei quanto tempo ele vai aguentar. Inclusive, se você tivesse ele no Fantasy, em Dynasty, aí eu venderia, trocava por pique, coisa do gênero, porque eu acho que não mantém isso, tá? Para a temporada que vem, para daqui a 2 temporadas. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Tivemos muitos bons acertos aqui do On The Clock, fiquei até impressionado, sabia que nosso histórico seria bom para esse draft. Eu estava muito confiante nessa nossa Big Board, de verdade, acho que era o ano que eu estava mais tranquilo, e tem sido um amasso do On The Clock, sinceramente. Acerta e acerta. É isso, rapaziada. Mais algum outro jogador aí? Manda aqui nos comentários. E é isso. Tamo junto. Até a próxima.